Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa live de hoje. Estou aqui com a equipe do ITS. Querem se apresentar um pouquinho? Nosso convidado especial, Caio Oliveira. Olá, pessoal. Sou Caio Oliveira. Prazer estar aqui com vocês. Uma grande honra. Estou aqui como pesquisador visitante do ITS, aprendendo bastante com todo mundo. Já é a segunda live, cara? Segunda. Já é a segunda live, já tá escolado. Quase um liveiro. Gente, sou a Karina, pesquisadora de mídias aqui do Instituto. Normalmente eu tô fazendo as lives, mas hoje é a minha primeira live. Isso, tá do outro lado da bancada. Realmente tá atrás das câmeras agora. Total. Bom, gente, eu sou a Priscila, já participei de algumas lives e tô aqui, eu sou da equipe do Eduardo. Bom, eu sou o Eduardo Magrani e a gente está aqui hoje nessa live para pensar, refletir um pouco sobre as novas polêmicas que giraram em torno do STF essa semana. Então, não foram poucos casos, agora são questões interessantes para a gente debater aqui, então a gente pensou em alguns temas para trazer para vocês, enquanto o pessoal vai chegando. Quem tem interesse em temas tecnológicos, no mês que vem a gente vai ter alguns cursos também bem legais, vai ter um curso sobre ética e inteligência artificial, começando em maio, vai ter um curso sobre GovTech também, para quem gosta do tema de democracia digital, tem o nosso podcast, Bit by Bit, tem o China Dive, que a pessoa pode falar um pouquinho melhor. O China Dive é uma novidade aqui do ITS, é uma grande imersão na China. E, bom, confiram lá no nosso site, a gente tem também um site específico do China Dive. Bom, então seguindo um pouquinho agora, falando um pouco dessas polêmicas que aconteceram essa semana envolvendo o STF, queria que o Caio explicasse um pouquinho, desse um pouco do panorama pra gente nessa nossa operação de hoje, que é a Operação Lá Viajar. Claro. Bom, é um caso bem complexo, né? As redes sociais só se fala nisso, jornais também estão divulgando bastante, a mídia nacional e internacional. Então a gente vai dar um panorama do que aconteceu. Tudo começa quando o STF ele resolve ex officio, ou seja, por iniciativa deles mesmo, instaurar um inquérito para apurar possíveis divulgações de notícias falsas, difamação contra a corte e contra membros da corte, mais especificamente em face do ministro Dias Toffoli. E aí, por ato contínuo, né, dando sequência a esse inquérito, foi determinada a remoção dos sites, né, de notícias dos sites do antagonista, e aí essa notícia se propagou, né, e a gente já pode falar de um dos efeitos, que é o efeito Streisand. O efeito Streisand, ele é conhecido pela Barbra Streisand, né, a cantora e a atriz, que a gente até brinca, né, o que a Barbra Streisand pode ensinar ao STF? Ela ensina que, às vezes, a gente lembra daquilo que a gente quer esquecer. No caso da Barbra Streisand, ela queria que não fosse divulgada uma foto da casa dela, em um catálogo de mansões, né, nos Estados Unidos. E esse catálogo era pouco conhecido, pouca gente tinha acesso ao catálogo. Só que ela, ao processar para remover a foto daquele catálogo, a foto foi conhecida e altamente divulgada, ou seja, ela deu notoriedade para algo que ainda era desconhecido. E a mesma coisa, né, de forma análoga, ver que isso acontece com essa notícia no STF. Por quê? Algo que ainda era pouco difundido começou agora a estar em todas as redes. Então, o próprio texto que eles tentaram bloquear e remover, agora está sendo compartilhado em outros sites, em outros veículos, né? E aí, além dessa remoção do site, o que acontece? Foi questionada a constitucionalidade, né, desse inquérito, enfim, esse debate que está em torno aí no STF e principalmente envolve, né, a forma que a gente lida com notícias falsas, porque há essa alegação de que foi removida, foi suprimido, né, o site em conta das famosas fake news, né? Então acho que isso é algo que a gente pode começar a debater aqui também. E essas polêmicas, elas são interessantes porque elas trazem pra gente uma série de temas, né? Toca o tema de fake news, toca o tema de direito ao esquecimento, então puxando um gancho justamente com o que você falou, e pensando em direito ao esquecimento, muitas vezes quando a gente pede a exclusão de uma determinada informação online,
a última coisa que vai acontecer é essa informação de fato ser esquecida. Então, se a ideia era excluir o que aconteceu do mundo das ideias, né, conseguiram fazer o efeito absolutamente oposto, né? Não se fala de outra coisa no Brasil que não esse fato. Né? Inclusive, a gente fez um amigo da corte, eu e o CAF participamos, sobre direito ao esquecimento. Lá a gente fala um pouco mais sobre o efeito Streisand. E eu estou publicando para vocês agora nos comentários o artigo do Caio, no Medium, sobre o efeito Streisand. Aí vocês podem conferir melhor. E sintam-se à vontade para fazer comentários também aqui no Facebook, para a gente interagindo. Tem vários amigos aqui, o Chico, o Luiz Abraão, então aproveitando para mandar um abraço para vocês e sintam-se à vontade para interagir com a gente, vai ser um prazer, porque o tema é um tema sensível, né? Envolve crise institucional entre poderes. E acho que para a gente começar a debater, para a gente começar a pensar as diferentes reflexões que cada um dos casos pode trazer pra gente, o mais importante é a gente separar as duas coisas, né? Pra gente conseguir discutir e entender isso de forma séria, a gente tem que entender como dois casos separados, né? Né, o caso que você estava explicando pra gente, né, de remoção de conteúdo de veículos de comunicação, né, blogs digitais. Então a gente está falando ali de atividade jornalística, né, que é uma coisa que as tecnologias, elas transformam muito, né? O que a gente tinha claro como que era atividade jornalística, né, vai se transformando, porque agora qualquer cidadão comum, qualquer usuário da internet, ele pode produzir conteúdo noticioso. Então, e aí, o que é atividade jornalística? Como que a gente diferencia agora quando a gente está falando de liberdade de imprensa, quando a gente está falando de liberdade de expressão? Eu acho que são duas coisas que se misturam muito. E aí, para além disso, falando desses caminhos de indefinição de atividade jornalística, eu acho que entra todo o debate da indefinição do que são as notícias falsas, né? Porque notícia falsa, o que é notícia falsa? A gente está falando de boato, notícia errada, notícia falsa, notícia enviesada é notícia falsa, rumor é notícia falsa. Então, por isso que muitas vezes, né, pesquisadores, tanto do âmbito do direito quanto da comunicação, a gente tem optado por falar em desinformação, né? Porque tem muita gente aí, livros e livros, tintas em tintas, investigando quais são os aspectos da desinformação, né? Então, o que a gente pode entender como desinformação? A gente pode falar que a manipulação da opinião pública é um pouco perigoso, né? Como que a gente vai medir a intencionalidade de uma manipulação num conteúdo? Então, muitas vezes a gente opta por falar, né, desinformação. É algo que conduz ao erro, né? Seja por manipulação de dados, seja por falta de fonte. E agora, os aspectos para a gente definir isso ainda está muito em debate, né? Isso é muito um papel ainda da academia, de diversos players nesse jogo, para a gente conseguir apontar algumas características. Então é muito complicado a gente falar que é alguma coisa típico de fake news. O que é típico de fake news? E assim como a própria expressão de direito ao esquecimento pode induzir a erro, que a última coisa que vai acontecer é aquele fato ser esquecido, então daí deriva a ideia da gente chamar, talvez uma ideia melhor, né, como direito à desindexação ou tantos outros, porque o que importa é remover aquelas informações dos seus buscadores favoritos, né? Seria um termo mais técnico, talvez mais apropriado do que direito ao esquecimento por conta desses efeitos. E fake news é a mesma coisa. A gente tem um conceito aberto, super cinzento, e a própria ideia de notícia falsa é altamente discutível. E aí quando você determina a supressão de um conteúdo com base nesse fundamento, é algo que a gente se questiona, né? Quem diz o que é fake news? Quem diz o que é fake news, quem diz que uma questão é digna de ser esquecida também, né? E a questão da fake news, outra coisa que me chama a atenção, que a Karina pincelou muito bem, falou sobre isso, é essa questão da desinformação ser muito mais ampla e é o que a gente define, o que a gente quer dizer quando a gente fala de fake news. Fake news propriamente é notícia falsa, mas a gente às vezes usa quando a gente quer se referir à indução, ao erro, e às vezes a indução ao erro é levada com meias verdades, não necessariamente algum falseamento de notícia, né? E não às vezes notícia também, né? Nem sempre é notícia. Por isso que está se optando por chamar mais de desinformação do que de fake news. Até né? porque é o que a gente defende, né? Notícia falsa não é notícia. Pelo radical da palavra, né? E aí, quando a gente pensa em desinformação, e nesse caso, que envolve o STF e a operação que está relacionada, tem um outro elemento, que é o interesse público, em conhecer o que está acontecendo, em saber a respeito das investigações. Então, quando a gente determina a supressão de um conteúdo tão sensível, ficam algumas lacunas, e muitas vezes a gente tem mais dúvidas do que certezas.
E aí a gente se pergunta, será que ao invés de remover, não seria melhor a gente dar mais informações, dar mais subsídios, dar mais elementos para dizer o quão fraudulentas são essas notícias que estão veiculando? Um mecanismo que eu gosto muito do direito e que é pouco usado ainda é o direito de resposta para esses casos. Então, assim, é uma maneira de você oferecer resposta em um mesmo espaço, né, de visibilização, para que você ofereça mais informação e a própria população construa o seu próprio entendimento. É uma resposta diferente, uma maneira melhor, talvez, em determinadas situações, para lidar com o problema do que a simples remoção. E pegando no campo agora da comunicação, Pri, uma coisa que é muito nessa linha também é o papel da gente, para além de reforçar algumas narrativas, conteúdos fraudulentos, é criar contranarrativas, né? E a internet, ela potencializa muito isso, que a todo momento você pode estar incentivando a criação de contranarrativas, porque a partir do momento que você tem um conteúdo viralizando e você reforça esse conteúdo, né? Você está aí ampliando dentro das métricas das redes e tudo mais, potencializando o alcance de uma notícia, né? Então, é muito, muito importante o papel da gente, enquanto comunicador, enquanto jornalista, esse papel de dar voz a outras vozes, né? Dar visibilidade a outro conteúdo, a outra narrativa. Né? E hoje a gente tem uma chance de concretização do direito de resposta infinitamente maior do que nas décadas anteriores, né? Que é exatamente o que a Priscila estava falando. Então, se era muito mais difícil a gente conseguir um direito de resposta na televisão, numa revista física, num jornal, hoje com a internet é plenamente possível. E talvez fosse melhor, puxando o gancho com o que o Caio falou, mais ideias, né, inclusive contrapostas, do que censura. Exato, né? até para entender o caso concreto, né? Porque ficam essas lacunas. Isso. O que dizia a notícia que foi removida? Existia um documento, não existia? E aí me parece que existem diferentes visões de mundo, inclusive dentro dessa crise institucional, onde o Congresso tem uma visão a esse respeito, o Judiciário passa a ter outra. Então é preciso que a gente consiga ter uma clareza maior sobre como e quando remover informações que estão online, qual é o funcionamento das informações que estão na internet hoje. Você falou que hoje as pessoas não são só consumidoras de informação. Na Web 2.0, a gente passou a ter a figura do prosumer, onde o usuário ele é um consumidor, mas é um produtor de informações ao mesmo tempo, né? E eu acho que é muito nesse sentido que a gente pode entrar, inclusive, no segundo caso do debate, né? No inquérito que a STF abriu com relação à apuração de fatos de ameaças e ofensas a ministros do STF. E aí a gente está falando de que muitas vezes rola a confusão de misturar liberdade de imprensa com liberdade de expressão. E aí, na internet, a gente pode falar tudo e a gente tem que falar tudo mesmo. E isso está garantido na liberdade de expressão ou não? A liberdade de expressão é uma questão muito mais coletiva do que individual e que, para garantir a liberdade de expressão, a gente está envolvido aí com uma série de direitos que estão ligados ao outro na sociedade, né? E aí eu acho... Não, É difícil, gente. Não, pois é. E no Mas eu final acho das que a contas- questão não é buscar respostas, a questão é levantar reflexão E no mesmo. final das contas é uma reflexão constitucional, né? A gente Exato. está falando Exatamente. de valores garantidos na Constituição, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de imprensa. Então, se essa liberdade de imprensa ela é exercida tendo como base fatos verídicos, sem dúvida nenhuma ela deve ser tutelada, né? Deve ser protegida. E o Brasil ele tem uma cultura muito maior de proteção de direitos da personalidade, imagem, honra, maior do que uma cultura constitucionalista de liberdade de expressão. Em Mas a países... teoria norte-americana. Pronto, em países como os Estados Unidos, a liberdade de expressão ela tem um chamado caráter preferente ou preferencial, onde numa colisão de princípios entre imagem e liberdade de expressão, ao ser julgado um caso como esse, a liberdade de expressão já parte de um patamar mais elevado do que os outros princípios. Então no Brasil a gente não tem esse caráter preferencial, a colisão de princípios se dá no mesmo patamar hierárquico, mas a gente pode refletir aqui. Num caso de exercício legítimo de liberdade de imprensa, talvez fosse muito melhor você deixar as ideias chegarem no mundo das ideias e depois você buscar uma indenização, né? Principalmente a gente está falando de Ainda fatos. mais interesse público. Com Né? certeza. Interesse Porque público sendo o que modifica colocado um também. pouco nesse caso é a questão de envolver ministros, ou à época, né, o Toffoli era advogado-geral da União, e também um processo
Então, o que dá a pedra de toque aqui é a questão do interesse público. Né? Eu sinto também que, complementando muito o que o Léo está falando, de que no Brasil, assim, a princípio, a gente não tem essa cultura prima facie da liberdade de expressão. Eu acho que esse direito também ainda estamos construindo essas limitações. A gente ainda está tateando aqui no Brasil, por meio de jurisprudência, doutrina, a gente ainda está construindo até onde vai aqui a liberdade de expressão quando a gente fala no contexto brasileiro. Acho que realmente ainda está nesse processo de deconstrução, não está uma coisa sólida ainda. De fato, e é uma eterna construção. Eterna construção. Só que existe um componente cultural muito forte aí de tutela dos direitos da personalidade, da imagem e da honra. Sim, mas quando a gente está falando de matérias de interesse público, de instituições públicas, a gente tem que dar um peso bastante grande à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão também, quanto a uma questão de transparência, da necessidade das ideias serem debatidas pela sociedade, acesso à informação, da necessidade das informações serem contrastadas na esfera pública. Até na esfera pública. Né? E a internet é um fórum muito interessante para esse embate de ideias. Melhor, talvez, do que uma censura a priorística, né? Uma censura prévia. Total. O campo da internet é interessante porque, ao mesmo tempo em que ele é um grande potencial de viabilização da democracia, do exercício democrático, ao mesmo tempo ele acaba sendo um óbice nesse sentido, né? Nessa questão da discussão da remoção, da questão da polarização, da questão da viabilização das fake news. Então, tudo isso também torna o campo da internet meio dúbio, né? De tanto facilitador da democracia quanto... Porque a gente não está falando de conteúdos por si só, né? Tipo, quando você publica um conteúdo na internet, você não está falando só da validez daquele conteúdo, ele está sendo colocado em um ambiente que tem mecanismos de alcance muito diferentes das conversas cotidianas, né? Sim. Então tem várias questões de métrica, alcance, engajamento, que aí também traz a importância da gente trazer para a roda, para o debate, né? Tantas plataformas digitais, né? A importância de trazer o debate delas não na parte do conteúdo, mas na parte desse engajamento, da gente conseguir compreender o que está ali em detalhes sobre métrica, alcance, transparência nesse processo. Então, porque quando a gente está falando de uma rede social, o conteúdo que você bota ali é muito importante saber quem é o ator dentro daquela rede, né? É um ator que tem uma centralidade de rede muito importante, então o conteúdo que ele dissemina, ele tem um potencial de viralização muito grande, ou não, é um conteúdo que está chegando ali no meu grupo de família, que o papel que eu tenho, a responsabilidade social que eu tenho é muito diferente de um influenciador digital, né? De um político que se coloca na internet enquanto exercendo um cargo público. Então, a internet traz esses desafios gigantescos para a gente debater todos esses detalhes, né? Tanto a esfera pública, esfera privada, tanto que tipo de conteúdo ali, quais são os limites desse conteúdo, discurso de ódio, como que a gente pode lidar com o discurso de ódio da melhor maneira, que muitas vezes a melhor maneira não é a judicialização, né? Tudo que a gente está falando é isso, que abre espaço para a viralização do conteúdo, mas quais são as maneiras que coletivamente a gente pode pensar para tratar do tema do discurso de ódio, que não é um tema que, eu acho que isso é importante pontuar, né? Que não é um tema que nasce agora, né? A gente teve no período eleitoral, isso estava muito em debate, em muitos casos envolvendo inclusive instituições, né, da democracia, né, como o caso do TSE, com acusação e viralização de conteúdo sobre fraudes logo depois do primeiro turno eleitoral. Vou até compartilhar com vocês também uma pesquisa que tratou sobre o mapeamento desse conteúdo, dessa notícia falsa, especificamente do TSE, em grupos de WhatsApp. E também, então, é uma hostilidade às instituições que tem história, né? Que é um processo que está acontecendo que a gente precisa parar e ter paciência para compreender, para além de invalidar ou validar o debate. Eu acho que isso é o principal, né? Refletir, né? Perfeito. Com certeza. Gente, a Karina, ela não tem formação jurídica, mas ela entende muito de direito, porque assim, não, gente, para com isso, cirúrgica. E a coisa que você falou sobre a questão da visibilidade, do potencial alcance, isso são estándares internacionais para a questão de remoção e atribuição de responsabilidade em questões de discurso de ódio, que totalmente, paralelamente, quando a gente fala de liberdade de expressão, totalmente poderia ser usado para outras questões como fake news, questões que também são limitadoras da liberdade de expressão, né? Então, assim,
você, na sua visualização como comunicadora, você chegou numa visão jurídica sobre a questão, assim, tá de parabéns. E aí, só colocando uma pimenta aqui na discussão, existe um outro problema, além disso, de quando o judiciário se debruça sobre esse tema e pensa na censura prévia como uma primeira medida, como uma medida mais interessante, mais do que a indenização, mais do que o contraste de ideias, tem um outro debate que vem à tona aí, que é o próprio debate da pós-verdade. Né? O termo fake news é um termo super problemático, super aberto, mas imagina se uma notícia é vista e essa notícia é falsa e a própria decisão se baseia em algo, em premissas falsas e acaba construindo uma narrativa falsa sobre algo já falso. Então, será que a pós-verdade pode atingir o judiciário também de alguma forma? Será que já não atingiu? Exato. Essa dúvida. Exato. Então, assim, a Exile colocou aqui, parabéns pela iniciativa, muita gente está desinformada e precisamos de pessoas para nos esclarecer essas novas situações que ocorrem tanto no direito digital como no direito como um todo. Então, acho que essa era a ideia justamente dessa live de hoje, é fazer algumas reflexões em cima dessas polêmicas, escancarando que os termos que são usados como premissas nessas discussões são termos super problemáticos, né, como o termo em aberto fake news, e que muitas vezes buscar uma censura prévia não é a medida mais adotada. Pode ser a medida mais fácil, né? É isso que a gente debate. Às vezes é o caminho mais fácil, é o caminho que parece ser mais fácil para estancar um problema, mas no final do dia a gente vê que não, que ou ele pode viralizar ainda mais, causar mais dúvida. Não ser esquecido, ser cada vez mais lembrado. Exatamente. Muitas vezes uma boa intenção acaba gerando um efeito ali, um efeito colateral muito mais prejudicial, né? Então a gente tem que fugir também das soluções mágicas para dar conta de fake news. Então, assim, a gente vê muito projetos de lei tentando dar uma solução imediata a fake news, criminalizando condutas, por exemplo, que daria um efeito reverso, seria muito mais prejudicial para a sociedade do que benéfico. E, por outro lado, censuras prévias que também podem dar esse efeito muito pior, né? Um efeito muito mais negativo do que benéfico para a sociedade. A gente, inclusive, também tem um textinho falando sobre o problema desses projetos de lei que pretendem criminalizar a fake news, e eu também vou deixar para vocês nos comentários. Perfeito. Bom, gente, então acho que essa era a ideia. Refletir com vocês um pouquinho sobre esses temas que saíram essa semana, essas polêmicas, né? Difíceis da gente acompanhar, porque não foram poucas. E trabalhar com vocês sobre temas que tocam o ITS, tocam as nossas pesquisas. Então, fake news está no nosso radar, desinformação, liberdade de expressão online e tantos outros temas que acabam conectando com essas novas polêmicas. É isso aí, essa foi a live viajar. Então, agradecemos a presença de todos e nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.